Olá, pessoal, tudo bem? Como estão vocês? Eu quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que vão participar desse curso. O meu nome é Noêmia Porto, eu estou responsável pela matéria do bloco 4 de conhecimentos específicos, matéria voltada à temática de medicina e segurança do trabalho, o que envolve também as questões relacionadas ao meio ambiente do trabalho. Pois muito bem, farei uma breve apresentação para que vocês possam me conhecer. Eu sou juíza do trabalho no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abarca o Distrito Federal e o Estado do Tocantins. Também sou professora universitária, fiz especialização em Direito Constitucional na Universidade de Brasília, mestrado em Direito, Estado e Constituição também na UNB, e o doutorado em Direito, Estado e Constituição também na UNB. Para mim é um prazer poder participar deste projeto e estar com vocês em tema tão relevante. A aula número 1 e a aula número 2, ambas sob a minha responsabilidade, vão ter como enfoque a questão da medicina e segurança do trabalho. E agora eu vou começar com vocês um compartilhamento na tela de uma apresentação. Essa apresentação tem por finalidade situar todo mundo quanto à temática que será abordada. Claro, jamais em tempo algum isso representa algum tipo de resumo, nunca, mas é um recurso pedagógico interessante para que vocês possam acompanhar a minha fala e olhar para determinadas expressões, palavras que possam ter um significado que acione mentalmente o conteúdo relacionado à medicina e segurança. Nas aulas 1 e 2, o que nós faremos? Nós vamos traçar noções conceituais e normativas, envolvendo meio ambiente do trabalho, higiene do trabalho, saúde do trabalhador, e ainda aquilo que há de previsão legal quanto aos deveres do empregador e do empregado. Depois, vamos falar de agentes nocivos e os agravos à saúde do trabalhador, e também nisso, os fatores de risco relacionados aos acidentes e às doenças ocupacionais. E falando nas doenças, no bloco 3, nós vamos abordar doenças relacionadas ao trabalho e a importante legislação previdenciária que nós temos sobre isso, pelo menos no que diz respeito aos aspectos conceituais básicos, mencionando, exemplificando alguns dos infortúnios mais comuns relacionados ao trabalho. Na parte 4, nós vamos abordar especificamente o acidente do trabalho e a equiparação que, de novo, a legislação previdenciária faz
dos acidentes de trabalho, as doenças relacionadas ao trabalho, e a importante necessidade de emissão de comunicação de acidente do trabalho quando ele ocorre, que é a chamada CAT. No 5, falaremos de nexo técnico. No 6, da importância da prevenção, afinal de contas, nós estamos lidando com o meio ambiente do trabalho. E, por fim, no item 7, aspectos relacionados à organização do trabalho, o que envolve discutir violências laborais, dentre elas o assédio moral, o assédio sexual e, bom, já que falamos de assédio moral, também o desafio do nosso tempo, que é pensar a questão do assédio moral organizacional. Então, já na próxima tela, eu começo a abordagem do nosso primeiro item, ou seja, noções conceituais e normativas, meio ambiente do trabalho, higiene do trabalho, saúde do trabalhador, deveres do empregador e do empregado. Pois bem, o conceito de meio ambiente, de acordo, claro, com a Organização das Nações Unidas, a ONU, ela significa, o conceito envolve o significado de um conjunto de tanto físicos, quanto químicos, quanto biológicos, bom, e também sociais, né, que podem causar efeitos diretos ou efeitos indiretos sobre os seres vivos e as atividades humanas. Então, notem, a compreensão de meio ambiente está para além da questão do meio ambiente natural. Envolve também o meio ambiente do trabalho e o meio ambiente cultural. Então, a compreensão sobre o meio ambiente envolve essa, digamos, tridimensionalidade que eu mencionei, e o nosso foco nas duas aulas será justamente a questão ambiental trabalhista. É que o trabalho ele deve ser desenvolvido observando os primados de saúde e de segurança, compreendendo-se o direito ao meio ambiente laboral devidamente equilibrado como essencial ao alcance dos patamares do que hoje a Constituição brasileira chama de trabalho digno. A dignidade da pessoa humana está grafada como princípio da Constituição no artigo 1º do texto de 1988. E na próxima tela, eu gostaria de mostrar agora para vocês, podemos passar, essa relevância do sistema constitucional, das normas do direito constitucional, para quando nós estamos falando de medicina e segurança do trabalho e, claro, de meio ambiente laboral. A Constituição Federal de 1988, de novo ela, externa uma preocupação ampla, uma preocupação que nós podemos considerar uma preocupação abrangente com o meio ambiente do trabalho. Tanto é verdade que alçou o meio ambiente do trabalho, enquanto bem essencial à sadia qualidade de vida, ao patamar de direito fundamental. E a Constituição disciplina isso em diversas frentes. O nosso atual sistema normativo constitucional, em suma, empresta relevância ao local onde o ser humano, em geral, vai passar boa parte da sua vida produtiva, ou seja, no trabalho. O direito ao meio ambiente devidamente equilibrado, como eu disse, é bem essencial à sadia qualidade de vida. Artigo 225 da Constituição. Os direitos à saúde e ao trabalho são direitos sociais. Artigo 6º da Constituição. A previsão como direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, artigo 7º, da redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança, além do adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres e perigosas na forma da lei. E também a Constituição prevê o direito ao seguro contra acidentes do trabalho a cargo do empregador, sem excluir a possibilidade do empregador arcar com uma indenização todas as vezes em que aconteceu um infortúnio laboral e isso seja culpa ou dolo do empregador. A Constituição também estabelece que o Sistema Único de Saúde, a ele compete colaborar na proteção do meio ambiente,
nele compreendido o meio ambiente do trabalho. Artigo 200, inciso 8º da Constituição. Consta ainda, como princípio geral da atividade econômica brasileira, inciso 6º do artigo 170, a defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e dos seus processos de elaboração e prestação. Todos esses artigos que eu mencionei agora são muito importantes para serem revisitados por cada um dos alunos e alunas. 225, 6º, 7º, 200, inciso 8º, inciso 6º do artigo 170. Vejam, com o intuito de proteger a integridade física e mental das pessoas que trabalham, existem normas e procedimentos denominados de higiene do trabalho. Higiene do trabalho. Tais normas, elas estão diretamente relacionadas ao diagnóstico e à prevenção de doenças ocupacionais. E, para tanto, eles envolvem a observação e a análise do comportamento humano em suas atuações no ambiente de trabalho. A higiene do trabalho, para ficar com este conceito que é importante para o certame que todos vocês vão se submeter, a higiene do trabalho se preocupa também com as condições de trabalho que muito influenciam no desenvolvimento e no comportamento das pessoas, no setor de trabalho, onde essas pessoas desenvolvem as suas tarefas, as suas funções. E quanto a um outro conceito, o conceito de saúde do trabalhador, há alguns marcos regulatórios infraconstitucionais muito importantes de serem visitados, lidos, memorizados. Por exemplo, a Lei número 8.080, de 1990. É que essa lei, no artigo 6º, parágrafo 3º, ela define, ela traz o conceito de saúde do trabalhador como sendo um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, a promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e a reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. E aí, vejam, observando a necessidade de preservação da integridade física e psíquica e da saúde das pessoas que trabalham, também a CLT, a consolidação das leis do trabalho, traz algumas normativas importantes. E aí eu gostaria de mostrar para vocês a próxima tela. É que a CLT, né, vista aqui a abordagem constitucional, a consolidação das leis do trabalho, bem na linha do que está previsto na Constituição da República, diz que cabe às empresas cumprirem e fazerem cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. Esse é o artigo 157, inciso 1º, como nós veremos daqui a pouco, na próxima tela. Acho que na próxima tela já teremos a CLT, logo depois da abordagem constitucional. Isso mesmo. Já passamos por esses artigos, né? Estão aí para vocês darem uma olhadinha, 225, 6º, 7º, não é verdade? Acredito que na próxima, então. Pode ser? Podemos ver a próxima tela? Aí, muito bem. Agora sim, nós estamos na consolidação das leis do trabalho, e especialmente no artigo 157, que diz que cabe às empresas cumprirem e fazerem cumprir as normas de medicina e segurança. Também compete às empresas instruírem os empregados através de ordens de serviço quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho e também de evitar doenças ocupacionais. Esse é o inciso 2. Compete às empresas ainda adotarem as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional competente, inciso 3º, e facilitarem o exercício da fiscalização da autoridade competente, inciso 4º,
Além disso, são obrigatórios os exames médicos por conta do empregador, tanto na admissão como na demissão, como também os exames periódicos, tal como está previsto no artigo 168 da Consolidação das Leis do Trabalho. Então, vejam, a proteção ambiental trabalhista, ela não constitui um dever apenas dos empregadores ou dos beneficiários, tomadores de serviços. As pessoas que trabalham, as trabalhadoras, os trabalhadores, também devem se responsabilizar pela salubridade do meio ambiente do trabalho. E aí, falando mais uma vez da CLT, ela prevê, no artigo 158, que cabe aos empregados observarem as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções de que trata o inciso pertinente ao empregador. Também os empregados, eles devem colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos de todo o capítulo que a CLT tem dedicado à medicina e segurança. Bom, e a propósito, gente, ainda na forma da CLT, o parágrafo único do mesmo artigo diz que constitui ato faltoso do empregado, então ele comete falta, pode ser demitido por isso, o ato faltoso do empregado, a recusa injustificada à observância das instruções que forem expedidas, né, pelo empregador, e também quando os empregados se recusarem ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa, os famosos EPIs. Agora, na próxima tela, eu gostaria de trazer para vocês a noção dos principais agentes nocivos e agravos à saúde do trabalhador, mencionando, claro, fatores de risco. É que, para a compreensão dos fatores do risco ocupacional, é possível identificar uma classificação que coloca isso em 5 grupos. Quais sejam? Os grupos que relacionam fatores de risco físicos, químicos, biológicos, ergonômicos ou psicossociais e mecânicos e de acidentes. Quais seriam, para que a gente tenha uma clara noção, os chamados fatores físicos? Eles são ruído, vibração, radiação ionizante e não ionizante, temperaturas extremas, tanto no caso do frio como do calor, uma pressão atmosférica anormal, para dar alguns exemplos. Eu não estou esgotando a lista, estou apenas fazendo uma relação para que se possa identificar o que é risco físico, o fator físico para o risco. Fatores químicos, vou citar também algumas possibilidades. Agentes e substâncias químicas, sob a forma líquida, gasosa ou de partículas e poeiras minerais e vegetais. Partículas, aliás, pessoal, que é relativamente, né, assim, elas são comuns em determinados processos de trabalho. Também fatores biológicos, vírus, bactérias, parasitas, geralmente associados ao trabalho em hospitais, laboratórios ou na agricultura e na pecuária também, isso é possível. Estão presentes os fatores ergonômicos e psicossociais. Aí esses decorrem da organização do trabalho, como, por exemplo, utilização de equipamentos, de máquinas ou mobiliários inadequados, levando a posturas ou posições incorretas, no modo como o trabalhador ou a trabalhadora ficam nesses mobiliários, locais adaptados com más condições de iluminação, de ventilação e de conforto para os trabalhadores, trabalho em turnos de revezamento ou trabalho noturno, são trabalhos que são considerados agressivos ao ciclo biológico,
monotonia ou ritmo de trabalho excessivo, exigência exacerbada de produtividade, individualismo, competitividade, relações de trabalho autoritárias, falhas no treinamento e supervisão dos trabalhadores. Tudo isso que eu falei agora são exemplos de fatores ergonômicos ou psicossociais de risco no campo do trabalho. Além disso, fatores mecânicos e de acidentes ligados à proteção das máquinas, arranjo físico, ordem e limpeza do ambiente de trabalho, sinalização, aonde há, por exemplo, uma parede de vidro, precisa estar sinalizado para que não ocorra acidente, rotulagem de produtos e outros que podem levar a acidentes do trabalho. Então, rememorando, esses que eu mencionei agora são riscos ocupacionais, fatores que indicam riscos ocupacionais e que a gente pode agrupar nesses 5 blocos que eu acabei de mencionar. Pois muito bem. Agora, as chamadas doenças relacionadas ao trabalho, as doenças que acabam, os infortúnios, né, que acabam se desenvolvendo em razão de diversos fatores de risco, receberam uma atenção da legislação previdenciária, especialmente no que diz respeito à Lei 8.213 de 1991, porque essa lei traz aspectos conceituais básicos para que a gente possa compreender as doenças relacionadas ao trabalho. E aí, claro, eu vou querer citar para vocês, eu acho que os exemplos são importantes para a compreensão dos conceitos. Eu gostaria de citar para vocês alguns infortúnios, né? Algumas doenças mais comuns. Pois bem, o que se entende por doenças ocupacionais? As doenças ocupacionais são aquelas diretamente ligadas às condições de trabalho exercidas, tá? Bom, claro, e bem como ao ofício realizado pelos trabalhadores. Então, o conceito que eu estou passando aqui abrange qualquer complicação física ou psicológica que seja decorrente de uma atividade profissional. Como eu disse para vocês, a legislação previdenciária, e especificamente a Lei 8.213 de 1991, equipara as doenças ocupacionais aos acidentes do trabalho. E aí vamos aos exemplos, não é verdade? É possível citar como exemplo pelo menos 5, daria para fazer 10, 15, mas temos limites de tempo, né? Pelo menos 5 ocorrências comuns que estão ligadas, de uma forma ou de outra, com maior ou menor intensidade, às condições de trabalho. Eu começo com a LER, a lesão por esforço repetitivo. Vejam, qualquer pessoa pode estar sujeita a essa situação adversa. A lesão é causada pelo exercício repetitivo e prolongado de um determinado movimento. Situação muito comum é a de digitar por muitas horas no teclado do computador. De forma gradativa, esse tipo de doença do trabalho reduz a capacidade da pessoa de desenvolver a atividade profissional que ocupa, podendo levar à invalidez, que significa o que invalidez? Significa a constatação previdenciária de impossibilidade de retorno às atividades funcionais que até então eram exercidas. Um outro exemplo, DORT, que são distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Embora, veja, sejam distúrbios, de vez em quando eles são associados à LER, esses distúrbios, os DORTs, são mais específicos, porque os DORTs são caracterizados pela postura inadequada no ambiente de trabalho, seja porque no ambiente de trabalho não está sendo seguida nenhuma norma ergonômica, seja porque as normas eventualmente instituídas
estão sendo desrespeitadas. É importante dizer que a falta de tratamento desses distúrbios osteomusculares podem desencadear dores crônicas. Outro exemplo, a perda auditiva, que pode ser total ou parcial. A perda auditiva, ela decorre da exposição a ruídos, de forma constante, né? De forma repetitiva. E veja, às vezes a perda acontece de maneira lenta e quase imperceptível. Em determinados segmentos, como é o caso da indústria da construção civil, são importantes a conscientização e o uso de equipamentos de proteção individual, os EPIs. Outro exemplo, a asma ocupacional. Pode estar ligada a problemas laborais e condições agressivas, quando as vias respiratórias elas começam a se estreitar e causam obstrução. E existe uma forte possibilidade de a pessoa passar a conviver com esse tipo de asma. A inalação de partículas, principalmente de poeiras, no ambiente de trabalho, podem gerar reações alérgicas desse tipo. Por isso, a asma ocupacional ela tende a ser rotineira em locais que expõem os trabalhadores ao manuseio de materiais como madeira, borracha, algodão, dentre outros. Bom, e não menos importante, os transtornos mentais. Tão preocupante quanto os problemas físicos estão psicológicos. Os transtornos podem estar relacionados a ambientes de trabalho estressantes, causando quadros de depressão, ansiedade, dentre outras doenças. A pressão exagerada para bater metas inalcançáveis, conflitos recorrentes no trabalho, assédio moral e outras situações similares podem impulsionar, podem desencadear situações de sofrimento mental. Então, os transtornos mentais impactam na percepção de bem-estar no trabalho, influenciando, assim, a produtividade e a motivação interna. Pois muito bem. Na próxima tela, nós temos a questão relacionada ao acidente do trabalho, equiparado, e há ainda o acidente do trabalho e a equiparação de trabalho às doenças relacionadas ao trabalho, o que vai envolver também a importante emissão do comunicado de acidente do trabalho. Quem traz esse conceito é a Lei 8.213, de 1991. A lei dispõe sobre os planos de benefício previdenciário, além de outras providências. E a Lei 8.213, ela define o acidente do trabalho. Faz isso no artigo 19, como sendo aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, a serviço da empresa, ou pelo exercício do trabalho, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade do trabalho. Esse é o acidente, que normalmente nós chamamos de acidente típico. Pois bem, mas tão importante quanto o acidente típico está também o que a gente chama de equiparação ao acidente do trabalho. E a equiparação ao acidente do trabalho vai estar previsto ali no artigo 21 também da Lei 8.213 de 1991. E aí nós temos várias possibilidades. O acidente ligado ao trabalho, veja que embora não tenha sido a causa única, quando o trabalho contribui diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para sua recuperação, é equiparado ao acidente. Também se equipara o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho, em consequência de atos como agressão, sabotagem, terrorismo, ofensa física intencional, inclusive de terceiro,
ato de imprudência, negligência, imperícia, ato de pessoa privada do uso da razão, alguém que enlouqueceu no ambiente de trabalho, desabamento, inundação, incêndio, enfim, todas essas circunstâncias estão equiparadas, sob o ponto de vista da legislação brasileira, ao acidente do trabalho. E também o exemplo que eu destaquei aí para vocês, ou seja, aquele acidente que acontece no trajeto de casa para o trabalho e vice-versa, é considerado também pela legislação previdenciária como acidente do trabalho. Pois muito bem, eu vou encerrando por aqui essa primeira aula que nós estamos tendo sobre medicina e segurança do trabalho. Paro exatamente nesse momento, no momento em que não apenas o acidente típico importa para a legislação previdenciária e para a legislação do trabalho, mas também situações relacionadas ao trabalho que causarão o infortúnio, sob o ponto de vista da legislação, também estão equiparadas ao acidente do trabalho. Agradeço a companhia de todos vocês até aqui e aguardo a todos que estão aí preocupados com o bloco 4 que estejam comigo na aula número 2. Até daqui a pouco.